aguardar. Amém? Não temos pressa, né? Que todos encontrem a palavra para juntos podermos. Você está podendo chegar, ele procura. Aquilo que Deus falará conosco. Ou então eu saio. Aleluia, Jesus. Irmãos e irmãs procurando. João 3, primeiro, né? Isso, João 3, primeiro. Mais alguém da procura? Espere por mim. Todos encontraram então? Amém. A irmã está procurando ali. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo. Não se preocupe que eu pregarei dentro do horário que me foi proposto. Não estarei ultrapassando o horário. Os irmãos de Cansanção já sabem que eu prego dentro do horário. Alguma vez já passei do horário? Tá bom? Irei ministrar aquilo que Deus nos propôs essa noite, com o tempo que nos foi dado. Amém? Amém. Façamos a leitura, diz assim, João capítulo de número 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, oremos, Senhor Deus e eterno Pai. Oramos nesta Glória noite a mais uma Deus. vez diante da tua presença. Glória a ti, Estamos aqui Jesus. como tua igreja, Fala, amada meu Deus. do Senhor, meu Pai, buscando a tua face. O Senhor que já tem se revelado e se manifestado aqui neste lugar, através dos louvores, testemunhos e oração. E neste momento te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra, ó Senhor querido, Deus amado, e que esta igreja presente possa ser agraciada pelo teu poder e a tua virtude manifestado pela Escritura. Confirma, ó Deus, nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder tomar assento, poder se sentar. Graças a Deus, queridos. Obrigada. Como temos a responsabilidade de estarmos aí nesse primeiro encontro de varões melhor dizendo, proponho o seguinte tema para o texto que nós acabamos de ler: homens terrenos ou espirituais. Vemos que o evangelho escrito por João, ele se difere de Mateus, Marcos e Lucas, pois ele é uma defesa de fé. Pois a partir do capítulo 1, João já inicia dizendo que Cristo é o Verbo encarnado. E o porquê de João trazer essa explicativa e iniciar o Evangelho desta forma? Pois na época em que João escreve o Evangelho, havia-se uma crença de que Cristo não havia vindo em corpo encarnado, pois não havia como a matéria sendo má e ruim e Deus ser santo e perfeito habitarem no corpo terreno. E ele inicia dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e este Verbo ele habitou entre os homens. Ele está se referindo a Jesus. Assim como Gênesis capítulo 1, verso de número 4, a palavra de Deus haja, é o Verbo falado. Aqui em João capítulo 1, quando o evangelista João se refere a Cristo, ele traz esse princípio de que assim como no início Jesus era o Verbo, agora ele se manifestou e está no meio de nós. E esse mesmo Cristo, ele fala-nos, trazendo também, você pode observar que o evangelho que João escreve de Jesus, ele vai falar a respeito dos 7 eu sou, pois como está escrito em Êxodo capítulo de número 3, quando Deus se revela ali a Moisés, e quando ele pergunta quem era que iria se apresentar diante de Faraó, as palavras são: diga que o eu sou. Aleluia.
Então João faz questão de registrar. Você pode ver isso no capítulo de número 6, verso de número 35, quando Jesus se revela dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluia. Em João 8,12 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ô, glória. Em João 10,9 ele diz: eu sou a porta. Em João 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em João 11,25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 14,6 ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele encerra em João 15,1 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então, quando João registra a expressão de Cristo atribuindo a ele o eu sou, é para comprovar que aquele que havia se manifestado, o Jesus que foi morto e ressuscitou, verdadeiramente é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o Messias enviado de Deus. Então ele está fazendo uma defesa da sua fé, ao ponto de que pessoas em descrédito acerca da questão e da pessoa de Cristo, mas ele está afirmando: não, ele é Deus, porque ele se revelou como eu sou. Aleluia. E vemos neste capítulo de número 3 a diferença, o contraste entre homens, uma igreja, um povo com a percepção terrena e um povo com a percepção espiritual. No capítulo de número 3, no versículo de número 2, o primeiro ponto é que aqui Nicodemos reconhece o poderio de Cristo, porém ele não reconhece o seu senhorio. E qual a diferença? Ele reconhece dizendo, como nós lemos: e este foi ter de noite com Jesus, dizendo-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhece: eu reconheço que o Senhor tem poder, porque tudo que está acontecendo, os sinais, as maravilhas, é porque Deus é com você. Mas ao passo que ele reconhece o poderio que Cristo tem, ele não reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida. Há pessoas que reconhecem, sabem que Deus cura, sabem que Deus salva, sabem que Deus liberta, sabem que Deus faz tantas maravilhas, mas não se sujeita à vontade de Deus, não se sujeita ao senhorio de Cristo. Sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas não se sujeita à sua vontade. Então Nicodemos reconhece o poderio de Cristo, mas não reconhece Ele como o Senhor da sua vida. E isso é uma percepção de pessoas com uma visão terrena. Há pessoas que reconhecem o poderio de Cristo, mas não tem Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Não basta só saber que Ele tem poder de salvar e não permitir que essa salvação nos alcance. Não basta simplesmente saber que Ele liberta e não permitir que a libertação dele chegue até nós. Não basta simplesmente saber que Ele é todo poderoso e que este poder se limita no sentido de que não permitamos que Ele faça e opere na nossa vida. Aleluia. Aqueles que têm essa percepção e visão terrena reconhecem o seu poderio, porém não reconhecem ou não têm o seu senhorio. Segundo, a atitude de Nicodemos em ter de noite com Jesus revela um sentido de que priorizava a sua posição e condição diante dos homens mais do que a Jesus. Porque Nicodemos é príncipe entre os judeus, ele conhece a lei, a Torá, ele conhece a tradição, os 613 mandamentos ele sabe decorado. Aleluia. Não era uma coisa esporádica. Os crentes hoje, se souber 10 versículos decorados, está em força. Ele sabia a lei. Você já leu Gênesis a Deuteronômio? O homem sabia decorado, irmãos. A tradição o homem sabia decorado, mas faltava ali. Ele priorizou a sua posição, porque de dia era manifesto que se ele fosse até Jesus, as pessoas reconheceriam, pois o seu traje, ele andava com a capa.
Isso identificaria ele como doutor e senhor da lei, e ele poderia perder a sua posição se ele fosse ter com Jesus e fosse Cristo. Ele não priorizou a Cristo, ele priorizou mais a sua posição. Por isso que ele foi. Assim também, há pessoas que não priorizam a Cristo na sua vida, priorizam tantas coisas mais do que Deus. E se Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, não se preocupe, segundo e terceiro Ele nunca vai ocupar. Se Deus não estiver em evidência e não for primeiro em nossos corações, segundo e terceiro Ele nunca vai ocupar. Ou priorizamos a Cristo, ou priorizamos a Ele, ou Ele não é prioridade na nossa vida de forma nenhuma. Não adianta dizer, Jesus em primeiro lugar, mas quando surgem as situações, Senhor, o Senhor espera um pouquinho, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não tenho tempo, Jesus. Ele priorizou a sua posição. Ele priorizou aquilo que as pessoas achariam dele diante dos homens, mais do que a presença de Jesus. E nós não podemos terceirizar a presença de Cristo. Ela tem que estar em evidência. Aleluia! Ela tem que ser buscada em primeiro lugar. Meu Deus! E pessoas, homens, uma igreja com uma perspectiva, uma visão terrena, ela prioriza outras coisas mais do que propriamente a presença de Jesus. Terceira coisa, de homens terrenos, a mentalidade também é terrena. Versículo de número 4, lemos que assim disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Só conhece as coisas físicas e materiais da terra, buscam e vivem presos a coisas palpáveis, tangíveis. Nicodemos, como eu já disse, era conhecedor de toda a lei e vivia pela tradição humana. A sua mentalidade era preso nas coisas terrenas. E nós somos convidados a viver em novidade de vida. Nós somos convidados a viver uma nova mentalidade. Por quê? Porque assim que em Cristo estamos, nova criação nós somos. E essa nova criação, por que eu uso o termo criação? Porque no original, na nossa Bíblia está criatura, mas no original é criação. Então essa nova criação que estando em Cristo Jesus, ela tem a sua mente moldada, ela tem o seu espírito moldado, ela tem a sua alma moldada segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas a visão de Nicodemos ainda estava na terra. No versículo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento. Ele diz: mas como é que pode? Eu já sou velho, eu vou tornar ao ventre da minha mãe nascer? Não tem como, Jesus. A percepção dele, a visão dele era terrena. E ainda encontramos, mesmo em meio aos cristãos, pessoas que estão presas à terra, estão fundamentando, estão buscando e priorizando tantas coisas nessa terra e se esquecendo que tudo aqui é passageiro, e se esquecendo que estamos aqui é efêmero, é algo rápido que vai se acabar, mas aquilo que nos aguarda no céu é eterno. Aleluia. Não é passageiro. Glória a Não tem Deus. começo, não tem fim. Creio, Jesus. Glória a Deus. Então a mentalidade de Nicodemos, assim como muitos cristãos, estão presos na terra. O foco é que Cristo faça por ele aqui na terra, que ele venha abençoar aqui na terra, que eu venha ser próximo na terra, que venha tudo só na terra e o céu. A prioridade, a mentalidade dele estava nas coisas físicas e materiais. Por isso ele não conseguiu compreender quando Jesus falou das coisas espirituais, porque só entende as coisas espirituais quem são espirituais. Aleluia. Uma igreja espiritual, o foco dela é o alto, mas uma igreja que está presa com a visão terrena, ela olha para baixo. A visão dela é sempre na terra, é prosperar na terra, é ter tudo aqui nessa terra. Mas o nosso maior foco é espiritual. Aleluia. Agora, falamos a respeito da perspectiva
perspectiva e visões de um homem terreno, e agora veremos o exemplo de pessoas espirituais. No versículo de número 3, Cristo nos fala sobre a regeneração, o novo nascimento. E o que é essa regeneração, esse novo nascimento? A palavra regeneração quer dizer gerado uma segunda vez. Sabemos que todos nós, eu e você, fomos gerados uma vez do ventre da nossa mãe. Porém, para que nós possamos ser filhos de Deus e participantes do reino, precisamos nascer uma segunda vez. E este momento que se dá na vida do cristão, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. O que Jesus está falando no versículo de número 3, a respeito do novo nascimento, ele não está simplesmente apontando para o dia do batismo das águas, como muitos acreditam que ali é o novo nascimento, não. Mas o novo nascimento, ele se dá quando a pessoa tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Transformada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então aqueles que são homens espirituais, abrange toda a igreja. Uma igreja espiritual precisa ser regenerada. Oh, maravilha. Nascida do alto. Oh, glória. Gerada a partir de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que possamos viver, amar e falar igual a Cristo. Oh, glória a Deus. Nós carregamos as características genéticas dos nossos ancestrais, porque fomos gerados por Ele. E se somos gerados por Deus da mesma forma, devemos carregar as características de Cristo. Amém, Jesus. Devemos ser parecidos com Ele no nosso falar, Glória a no Deus. nosso viver, no nosso amar. Eita, glória. Deve ser igual ao de Cristo. Amém. Nós somos e fomos gerados por Ele. Glória a Deus. E podemos ver o contraste de quando uma pessoa era verdadeiramente regenerada. O caso de Pedro. Você pode ler Mateus 26, versículo 70, Marcos 14, versículo 68 e João, capítulo 18, verso 17, nos mostram a realidade de Pedro, que é o que Pedro faz. Em Mateus 26, 70, Pedro mente. Em Marcos 14, 68, Pedro ele nega a Cristo. E em João 18, 17, ele abnega ser discípulo de Jesus. Mas estamos falando de um Pedro que ainda não tinha tido o verdadeiro encontro com o Espírito de Deus. Ele mentia, ele enganava, ele abnegava. Eu nem conheço esse Jesus. Imagine, irmão, você andar 3 anos e 6 meses com a pessoa e no momento que ela está passando uma aflição, eu nem conheço ele, nunca vi. Pedro negou Jesus. E quando nós, com as nossas obras e atitudes, fazemos contrário à vontade de Deus, também estamos negando a Ele. Não é só em palavras, em atitudes, em obras, em caráter. Porém, falando de um Pedro regenerado, um Pedro que nasceu de novo, em Atos capítulo 2, vemos Pedro ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em Atos capítulo 3, vemos este mesmo Pedro cheio do Espírito curando aquele homem que estava na Porta Formosa. Em Atos capítulo 4, vemos este Pedro regenerado pregando a palavra